A 22ª Conferência Nacional dos Advogados sediou o 3º Congresso Internacional dos Advogados de Língua Portuguesa e também a eleição da nova diretoria da União dos Advogados de Língua Portuguesa, da qual a OAB faz parte. O presidente nacional da Ordem participou da mesa de abertura do 3º Congresso Internacional dos Advogados de Língua Portuguesa. O encontro discutiu os desafios e os rumos que os advogados dos países que falam português têm para a efetivação da justiça. Marcos Vinícius falou sobre a interação e a necessidade de cooperação entre os países. É imprescindível a cooperação e a amizade mútua entre os diversos advogados que se expressam na língua portuguesa para o exercício de sua atividade advocatícia. A necessidade de cooperação pelo compartilhamento de experiências e informação é a razão deste evento. O português é o 5º idioma mais falado no mundo, o 3º mais falado no Ocidente e o mais falado em todo o hemisfério sul. São cerca de 250 milhões de falantes. Língua oficial da União Europeia, do Mercosul, da Organização dos Estados Americanos e da União Africana, o português é um idioma estratégico de comunicação internacional. Mais de 850 mil advogados usam a nossa língua ao exercerem a profissão, ou seja, mais de 25% dos advogados do mundo falam português. Marcos Vinícius também se reuniu com os países membros da União dos Advogados de Língua Portuguesa para a eleição de sua nova diretoria no biênio de 2015 e 2016. O escolhido foi o advogado André Aureliano Aragão, que preside a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe. Ele comemorou, além da sua eleição, o fato de seu país ocupar a presidência da entidade pela primeira vez. A União dos Advogados de Língua Portuguesa é uma organização com alguns anos e visa, sobretudo, estabelecer a cooperação entre os países de língua portuguesa ou entre os advogados de língua portuguesa. A nossa ordem é a ordem mais jovem da OALP, foi criada apenas em 2009. Para ele, o intercâmbio internacional de ideias no campo jurídico é fundamental. Os nossos diversos países encontram-se em vários estágios ou diferentes estágios de desenvolvimento. Alguns mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos, e a cooperação a nível da OALP é uma cooperação solidária que visa, sobretudo, a assistência mútua e a oportunidade e assistência, sobretudo, aos países que mais necessitam para, enfim, que a advocacia se torne ou se consiga elevar o nível da advocacia em cada um dos países. Ainda na conferência, a OAB firmou parceria com a empresa aérea TAM. O acordo concede benefícios aos advogados. Coordenado pelo vice-presidente da Ordem, o acordo vai beneficiar todo o sistema OAB, com a compra de passagens aéreas com valores diferenciados. Para a Ordem, a parceria é um grande avanço. Um avanço significativo para toda a advocacia brasileira, mas também para os seus dependentes, para todo o sistema da Ordem dos Advogados. É o início de um projeto da Ordem dos Advogados, do Conselho Federal, onde nós vamos buscar preços diferenciados para toda a advocacia, o que diz respeito a outras companhias e também a hotéis. Durante a assinatura do termo, o presidente nacional da Ordem lembrou que uma das lutas da OAB é beneficiar os advogados. Que esta é uma tarefa fundamental para a OAB. Utilizar a força dos 850 mil advogados de todo o Brasil para conseguir vantagens e benefícios à classe, valorizando a profissão. Assim estamos fazendo com o item passagens aéreas nesse acordo com a TAM e assim estamos fazendo também com acordo com a Caixa Econômica Federal no amplo rol de serviços e assim também será feito em relação à área de saúde. Portanto, aos poucos a nossa entidade cuidará do advogado em matéria, da vivência cotidiana do advogado, de suas dificuldades. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, proferiu a palestra de abertura da conferência. O tema central abordado no evento foi a Constituição Democrática e a efetivação dos direitos. O ministro Luiz Roberto Barroso destacou os desafios e conquistas da República Brasileira na palestra de abertura da 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Luiz Roberto falou sobre a convergência em torno da reforma política e seus pontos de maior importância. Nunca houve no Brasil um tema capaz de produzir tanto consenso
e o consenso capaz de gerar tanta inércia. Nós não conseguimos sair do lugar e giramos em círculos. Como bem disse o eminente presidente Marcos Vinícius, precisamos baratear o custo das eleições, precisamos ter um sistema que crie maiorias consistentes que evitem o fisiologismo a cada votação importante. Precisamos de um sistema que tenha autenticidade partidária para que a política recupere a sua dignidade. O descolamento entre a classe política e a sociedade civil é um perigo democrático, porque em uma democracia, política é um gênero de primeira necessidade. Barroso ressaltou a filantropia como uma das formas genuínas para que se haja um avanço no Pacto Social brasileiro e sugeriu a inclusão da filantropia na agenda do país. Defendeu ainda a criação de instituições de ensino superior de ponta. Não existe um grande país sem grandes universidades. Este não é um projeto elitista, este é um projeto de superação da mediocridade. A universidade pública brasileira custa caro, dá baixo retorno à sociedade e drena o dinheiro que precisa ir para o ensino básico, porque ela não é capaz de se autossustentar. O ministro finalizou sua apresentação afirmando que a educação, empreendedorismo e serviços públicos de qualidade são essenciais para eliminar os abismos da sociedade brasileira. Mas não tarde demais, chegaremos finalmente ao futuro, oferecendo um exemplo de civilização para o mundo, com justiça social, liberdades públicas, pluralismo cultural, diversidade racial e alegria de viver. E no próximo bloco você vai ver como foram alguns dos painéis apresentados na 22ª Conferência Nacional dos Advogados. Voltamos em instantes.